O seu bebê ainda não se coloca de pé sozinho e você não sabe o que fazer para ajudar? Fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te explicar como acontece esse movimento do bebê se colocar de pé sozinho e como você pode estimular o seu bebê a alcançar esse marco. O ficar de pé é um grande marco do desenvolvimento, mas muitas vezes o bebê ele aprende a se puxar para de pé com apoio, mas não sabe se colocar de pé sozinho. E é por isso que nesse vídeo eu vou te explicar até quando é esperado que esse movimento aconteça e como ajudar o seu bebê a evoluir para esse marco do se colocar de pé sozinho sem nenhum apoio. Então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desimpede, fisioterapeuta especialista em bebês e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E a primeira coisa que eu preciso te explicar é como o bebê começa a explorar essa postura de pé. Então, inicialmente, quando o bebê começa a explorar esse movimento do se puxar para de pé, ele vem em uma superfície e usa a força dos braços para se puxar para de pé. Essa é a primeira forma do bebê explorar esse movimento. Conforme o bebê vai evoluindo e vai ganhando força aqui nos músculos da perna, ele começa a utilizar mais a força das pernas para se puxar para de pé. Então ele ainda utiliza o apoio em uma superfície, mas ele já faz essa postura aqui do semi-ajoelhado para se puxar para de pé. Isso significa que o bebê já está ganhando mais força nas perninhas. Então depois disso, o bebê ele vai começando a soltar as mãozinhas para ficar aqui de pé sem nenhum apoio, mas ele ainda usou uma superfície para se colocar de pé e depois foi ficando de pé sem apoio de nenhuma superfície. E quando é que o bebê consegue se colocar de pé sem nenhum apoio, é o que eu vou te explicar agora. Mas antes de tudo, já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê. Então, para o bebê conseguir se colocar de pé sozinho, sem nenhum apoio, sem apoio de nenhuma superfície, ele vai vir aqui a partir dessa postura do quatro apoios, levanta o seu bumbum e fica com as mãozinhas e os pezinhos apoiados no chão. Essa também é chamada postura do urso. Então, às vezes, o bebê até fica aqui nessa postura, mas ele ainda não consegue se levantar a partir dessa postura, porque esse movimento do bebê se levantar a partir da postura do urso exige bastante do bebê, exige uma força, uma coordenação, um alongamento importante. Então, por isso, esse é um movimento que é esperado que aconteça um pouquinho depois. Mas o bebê ele começa a explorar essa postura do se levantar sozinho, sem nenhum apoio, a partir dessa postura aqui do urso. E quando é esperado que esses movimentos aconteçam. Então, inicialmente, esse movimento que eu mostrei para vocês do bebê se puxar para de pé, usando mais a força dos braços, né, e com o apoio de uma superfície, é esperado que aconteça na fase de 8 a 10 meses. Então, essa é a fase que o bebê começa a explorar essa postura de pé. O bebê se puxar para de pé a partir dessa postura aqui do semi-ajoelhado já é esperado até os 11 meses. E o bebê se puxar para de pé a partir dessa postura aqui do urso, se puxar não, né? Se colocar de pé sozinho, sem nenhum apoio, a partir desse levantar aqui na postura do urso, é esperado que aconteça na fase de 12 até 15 meses. Então, para vocês terem uma noção do quanto que esse movimento é complexo, ele é esperado que aconteça bem mais para frente em relação ao bebê começar a explorar a postura de pé. E para que esse vídeo alcance mais famílias e mais bebês possam ser ajudados, já deixa aqui o seu like. E agora que eu já te expliquei, né, como esse movimento acontece, como é esperada essa evolução do bebê, eu vou te mostrar como você vai estimular o seu bebê a alcançar esse marco. Então, inicialmente, o primeiro de tudo é você começar a incentivar seu bebê a explorar a postura de pé e aí ganhando força aqui nos seus músculos da perna, porque como eu falei, esse movimento do bebê levantar na postura do urso exige muita força e alongamento do bebê. Então a gente vai treinando, quando o bebê ainda não tem maturidade para fazer esse movimento, a gente vai treinando a partir desses movimentos que o bebê já consegue fazer na postura de pé. Então quando o bebê levanta e abaixa a partir dessa postura aqui do semi-ajoelhado, quando ele anda de lado se segurando, quando ele vai soltando as mãozinhas e ficando de pé sem nenhum apoio, essas são formas do bebê fortalecer o seu corpinho e se preparar para conseguir evoluir para esse movimento do se colocar de pé sem nenhum apoio. Então depois que o bebê já está explorando bem a postura de pé com apoio, já está soltando as mãozinhas e ficando sem nenhum apoio de uma superfície, a gente pode começar a incentivar esse movimento do bebê se levantar a partir da postura do urso. E para isso a gente começa a colocar objetos pendurados no meio de um cômodo, por exemplo, no meio da sala onde não tem onde o bebê, né, se segurar para se puxar para de pé. A gente pode colocar umas bolas penduradas, a gente pode colocar uma argola pendurada, fitas penduradas aqui no meio da sala, por exemplo, para o bebê conseguir, né, para ele tentar realizar esse movimento do se colocar de pé sem nenhum apoio para explorar esse objeto que esteja pendurado. A gente cola com fitas, né, e com um cordão que venha do teto até uma altura que seja visível para o bebê e que o bebê consiga explorar a partir desse movimento do se colocar de pé.
Esse é um exercício que vai ajudar e muito o bebê a ter interesse em explorar esse movimento. E se você quer aprender a estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando como ajudar o bebê a se desenvolver sem atraso dos 0 aos 2 anos através do método Desimpede. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E a quinta coisa que eu preciso te falar é se é normal ou não o bebê já conseguir trocar passos, mas ainda não conseguir se levantar sozinho através dessa postura do urso. Essa é uma dúvida muito comum e as famílias costumam até ficar preocupadas porque o bebê já arrisca alguns passos, mas não sabe se levantar sozinho. E eu preciso te falar que isso é extremamente normal. Como eu te mostrei aqui, nessa evolução dos movimentos do bebê, a gente espera que o bebê se coloque de pé com o apoio de uma superfície, que ele vá soltando as mãozinhas e às vezes o bebê ele vai arriscando os passinhos sozinho, 1, 2, 3 passinhos. E só depois é que ele aprende esse movimento do se colocar de pé sem apoio de nenhuma superfície. Então, se esse é o caso do seu bebê, não precisa se preocupar, porque isso é extremamente normal. Poucos são os bebês que vão aprender primeiro a se colocar de pé sozinho para depois aprender a andar sozinho. Então, na verdade, a maioria dos bebês, eles vão sim trocar uns passos sozinhos, para depois eles aprenderem a se colocar de pé a partir dessa postura do urso. E, inclusive, esse movimento do bebê se colocar de pé a partir dessa postura do urso vai ajudar o bebê a conseguir andar com mais firmeza e a melhorar nesse movimento do andar. E mesmo depois que o bebê arrisca os primeiros passos, que ele aprende a andar sozinho, existem outros movimentos que o bebê vai se desenvolver também. E se você quer saber quais são esses outros movimentos que você deve estimular depois do andar, assista também esse vídeo.